Boa noite, bem-vindos ao especial Rally Vinho Madeira 2011. Cá estamos para vos mostrar tudo de que se espera ser e venha a ser uma boa colheita do Rally Vinho Madeira em 2011. Temos vindo a mostrar algumas imagens que fizeram a história do Rally. O ano passado dedicamos atenção aos anos 80, este ano avançamos para os anos 90. Na medida do possível, vamos neste primeiro programa mostrar, na medida do possível que o nosso arquivo permite, claro está, mostrar esses anos. Antes disso, a atualidade do dia, um ritual que os madeirenses tinham como carros. Os carros eram os protagonistas ao longo de todas as edições do Rally Vinho Madeira. A chegada das máquinas sempre foi acompanhada com grande entusiasmo por parte dos madeirenses. Um processo que mudou muito nos últimos anos, com os carros a serem cada vez menos vistos para, lá está, a desilusão dos amantes dos rallies. O dia de chegada das viaturas sempre foi considerado por muitos como o primeiro dia de rally. Muitas horas eram passadas no Porto do Funchal para ver as máquinas que, poucos dias depois, iam dar espetáculo na estrada. O processo de retirada das viaturas era longo, mas entusiasmante para os amantes dos rallies, num autêntico ritual com os carros como protagonistas. Nos últimos anos, o desembarque das viaturas sofreu grandes mudanças, com os ferries da Naviera Armas. O entusiasmo é o mesmo. O que é que vieste aqui hoje? Para ver os carros. Gostas muito de rallies? Vim ver os carros de rally a chegar. É uma oportunidade boa para ver antes do rally os carros em ação. Isto serve de aperitivo para os dias da prova? Sim, sim. Ver já as máquinas, não é? Sim, sim. O senhor vinha cá quando era antigamente, quando os carros eram transportados com guindaste? Sempre. Sempre vem ver a chegada das viaturas. Porquê é que vieste aqui hoje? Para ver os carros de rally. Esperas ver muitos carros? Espero. Tal como o pequeno Walter, todos queriam ver as máquinas, mas à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, foram poucos os carros vistos. Estás desiludido, não viste muitos carros? Mais ou menos isso, só vemos dois. Esperava-se mais. Viram mais caminhões do que carros. Sim, esperamos para o ano seja melhor. Mas já sabiam que ia ser assim ou não? Foram surpreendidos? Fomos surpreendidos. Pensava-se que ia ser mais carros do que caminhões. Gostava de ter visto mais carros? Sim, sim. Foram mais caminhões do que carros. É verdade. Mas, enfim. Mas não estava à espera? Não. Em vez de ver em contentores, já vem atrelados, é outros tempos, mais rápidos, mais prático. E para quem está a ver, se calhar não vêm tantos carros quanto antigamente, eles vêm mais fechados. Não, agora já vem mais em contentores, em atrelados, já não vem tantos sobre rodas mesmo. Mas houve quem não se importasse com a falta de carros. Gosta de rallies? Não quero mais. A roda nunca gostou. São nossos convidados para comentar as imagens dos anos 90, o Américo Campos e o Luís Neves. Boa noite a ambos. Américo, foi pena este ritual que se perdeu? Sim, esta já para começar, uma das grandes diferenças dos anos 90 e de outros anos, do antigamente, relativamente àquilo que acontece hoje em dia. A festa continua a começar com a chegada naturalmente das viaturas e dos pilotos e participantes estrangeiros, mas nitidamente há um desconforto dos amantes do automobilismo, já que antigamente conseguíamos ver todas as viaturas enfim, de uma forma um tanto ou quanto ortodoxa, a serem desembarcadas, mas a verdade é que víamos os carros um por um. Agora, enfim, vemos caminhões, se bem que muito bem decorados, e valha-nos isso, a verdade é que não chega, e vi-se o descontentamento ali naquela criança. Queria ver um bocadinho mais de perto os carros que irão evoluir no rally. Luís Neves, agora é só caminhões. É verdade. Isso é uma parte que devia ser alterada, mas não pode ser. Hoje em dia é mais fácil trazer os carros já dentro dos caminhões e passam menos burocracias a nível alfandegárias e outras coisas mais. E porque o público gosta sempre de ver as imagens, vamos a elas. Começamos com esse bloco de imagens que preparamos dos anos 90. Pedi ao Américo Campos, que lá está, e ao Luís Neves os comentários a estas imagens que vamos ver. O público sempre a manifestar grande carinho por parte para com o Rally Vinho Madeira, perdão, os grandes lances. Sim, o público sempre de uma forma muito presente e sempre disse que sim à nossa prova. É realmente
notória a grande festa que é este Rally Vinho Madeira e o que movimenta em termos de pessoas para as estradas. E desde esta altura que estamos a ver nas imagens, em que tínhamos pilotos como o Tabaton, o Patrick Sneers, enfim, o Yves Loubet, entre muitos outros que nos visitavam e que faziam desta semana, nem é bem só do fim de semana, desta semana uma grande festa madeirense e que também traz por consequência muitos estrangeiros e sobretudo jornalistas de todo o mundo. Luís Neves. Eu acho que sim, acho que passaram grandes nomes aqui pela Madeira, quase o Drugmans que vi agora também ali, o Tabaton, e anterior a este tivemos o Vatan também, e aqui temos o Buica agora, se não me engano. Toivonen também passou por cá. Toivonen, sim, com várias vitórias na Madeira. Estes carros deixaram saudades. Exato, os grupos B eram carros fenomenais. E grandes portugueses com bons carros também aqui na Madeira. Este é o caso do Buica aqui, Salvador Caetano também, com o António Coutinho, de Jeta Fora, e os carros da Diabolic também. Mas esses eram outros anos sem a famosa crise. Sim, é verdade. A crise aqui não se fazia sentir e havia, enfim, bastante apoio das empresas, dos patrocinadores surgiam naturalmente. E isso acontece um pouco por toda a parte, não pensemos que é só na Madeira ou é só em Portugal. Neste momento penso que todos os campeonatos sofrem muito com aquilo que economicamente se passam nos países, em toda a Europa e no mundo inteiro. Vimos o John Bosch. Exato, que veio várias vezes aqui à Madeira, e agora o 15 anos que também fartou-se vir aqui à Madeira, nos anos 80 e 90. É um piloto muito querido também pelos madeirenses, particularmente, os Joaquim Santos. Isto é o troço ali da Referta, Espera de Machique. Dos depois carros lindíssimos. Também havia aqui uma característica muito especial nestas viaturas, na grande parte delas eram de tração traseira, o que conferia uma característica especial daquelas atravessadelas que faz com que o público goste imenso e de ler, de modo que isso tudo influenciou. Há quem fale e tenha saudades das classificativas, isso é o Manuel Rolo que fez ali. Ele dizia que estava, olhou para baixo, nem sabia onde é que estava. Tem piada que eu passei logo a seguir o rolo, lembro perfeitamente daquela situação. Era logo o primeiro troço das áreas. Exatamente. Mas dizia eu que há muita gente que fala também nas classificativas noturnas, tem muitas saudades das classificativas. As classificativas noturnas, Paulo, e permita que diga que para os espectadores que estão mais atentos já devem ter notado, o pavimento é totalmente diferente hoje em dia. Exato. Hoje em dia estas estradas aqui estão completamente asfaltadas e do melhor, na sua grande maioria, digo, mas temos sido confrontados com grande parte das classificativas em paralelo. Aqui foi um pequeno susto. Sim, aqui não tem a ver com o pavimento, mas mais com um excesso, talvez. Mas controlado, sempre controlado. Agora um madeirense, o Jacamás. Pelo da Serra, quando o troço era grande. Exatamente, até agora está encurtado. Saída da Ribeira Brava. Na Ribeira Brava. Era o reagrupamento e o almoço que faziam no hotel. Que era muito engraçado, diga-se, aquela paragem na Ribeira Brava retemperava forças e reunia o público e tudo da caravana, era muito especial. Aqui uns a seguir apanhas. Exatamente, aqui. Era o Bento Amaral e o Emanuel Pereira. Emanuel Pereira ali atrás. O Vítor aqui. Aqui deve ser com o Luís Neves ao lado, se bem me lembro. O Vítor sai e o Luís Neves. Então vamos em melhor madeirense e segundo português nesta volta. Vamos ouvir um bocadinho das notas do Luís Neves na altura. Uma surpresa, Neves. Isto era quando o carro tinha um falhanço. De vez em quando fazia um corte.
Saudades destas imagens. É verdade, forte tempo, já tem mais de 10 anos. Não, eu agora vejo nitidamente que quando o Sá perde o Neves, perde um segundo quilómetro, já estou a ver porque um copiloto destes. Obrigado, Amaro. Aquele acidente já famoso do John Bosch, no Caminho dos Politos. Eu e o Vitor ficámos aqui neste troço, em cima na Santenha. O carro deixou de trabalhar. Isto foi também dos acidentes aparatosos bastante violento. do Rally Vinho Madeira. Aliás, eu queria dizer o ano, mas sinceramente não me recordo. Isto é 90. Este é o Vinho Madeira em 1990. Um bocadinho maltratado o carro. E a pena, o carro é lindíssimo, o M3 é sempre um carro de eleição e aquele já era. Este foi o António Coutinho quando veio à estreia do GT Ford da Salvador Caetano, em 90. Vitória do Tabaton. Das grandes festas do pódio, as imagens de marca também do Rally, e aqui quando se fazia a festa no casino. É bom que se diga também que esta prova não só cativava os locais, mas também os uma dupla feminina na altura. A Maria João Coelho e a Madalena Moura. Haviam equipas italianas e não só que gostavam de tal maneira do Rally que faziam questão de estar presente todos os anos aqui. O Tabaton é bem evidente. Pena hoje em dia que a facilidade do ar, mas não termos os canarianos, que como já há muitos anos tivemos aqui muitas equipas canarianas. Se calhar é daquele assunto que já falamos há bocado, a tão famosa crise também a chegar à ilha vizinha de Canárias. Aqui a recordar também estas passagens destas viaturas, peço aqui as duas autênticas bíblias que trouxemos hoje. Lendas vivas. Do automobilismo. Este era o Emanuel Pereira e o Vitor Sá quando estavam na equipa das veias. O Miguel Sousa. O acidente do Aguini no chão da Lagoa. Do chão da Lagoa. O acidente, aliás, que embora com esta espetacularidade e com esta violência, acabou sendo, enfim, para a equipa de uma felicidade enorme, já que alguns daqueles paus entraram no para-brisas e não tocaram em ninguém. Sim, eu deixei na altura que encontrei estas imagens, vou deixar até mais para a frente, até para vermos que há um segundo vídeo amador que capta o momento que ele chega ao final da corrida, que é para vermos como é que ficou o estado do carro, de facto. Eu julgo que há um daqueles troncos que fica encostado ao roll bar, portanto, junto à cabeça do André Aguini, por muito pouco não magoava seriamente. Cá está estas imagens que referia. De facto impressionante. Era um piloto de ataque, o Aguini, sempre que, e aliás, eu julgo que ainda existem recordes em algumas especiais do nosso rally que são deste homem, que era um piloto de ataque, vinha cá sempre com o intuito de ganhar e sempre também muitíssimo bem preparado e com equipas muito fortes. Ele, aliás, penso, se não me falha a memória, que esteve cá também com a Lancia, com Lancia Martini, da equipa oficial, de modo que vinha sempre com grandes equipas e com grandes meios. Cores B, que é ali novamente. O Senair, que veio cá a Madeira várias vezes e ganhou várias vezes o nosso rally também. Pois eu estás daqueles estrangeiros que naturalmente gostavam de nos visitar, não só pelo rally, como também pelas pessoas, pela ilha, o que é uma excelente propaganda para a Madeira. É ótimo que isso aconteça. Na altura o campeonato da Europa era forte. Era forte, tinha muitas equipas, também diga-se que havia muitas equipas interessadas nesse campeonato, havia uma forte divulgação do campeonato da Europa e haviam equipas sobretudo belgas e italianas que disputavam todos os anos esse campeonato. E era quase que obrigatório também virem cá à Madeira, se bem que fosse um rally dispendioso, derivado da deslocação e os transportes. A verdade é que faziam sempre questão de participar na nossa prova. Olha o Amaro que agora. Também foi melhor madeirense, para ficar a 1-1, já que ainda há pouco tinhas dito que tinhas sido melhor madeirense. Não, não está 1-1. Não, estava melhor madeirense. Olha o Luís Mendes Gomes. O Luís Mendes Gomes era também ali com Sierra. O Vasco Silva, 309. Não sei se este era o Boss. Aquele Sierra. O Boss levou um ano que veio aqui à Madeira e ganhou de Sierra.
Vitor de Seguerra, é o Vitor já, com Parece tração ser o Vitor traseira. Sá, não é? Vitor Sá. O Rui Conceição apareceu, era um 4x4 na altura. Aqui Olha o Rui, É o Rui Conceição. com problema, Sim. quando teve uma baixa que partiu. Aqui é o Américo Campos. Gostou deste carro? o carro tem excelentes recordações deste carro, aliás não só deste, dos 2 Golfs que eu conduzi da equipa Tecnicato. Fomos campeões exatamente com esta viatura que ali está, portanto que só posso ter motivos de alegria quando vejo estas imagens, sem dúvida. Olha o Abel Spengler. Nós que foi no primeiro ano que fizemos a subida da moto, entrou-se na volta, que anteriormente era feito para a subida das áreas. Era um autêntico troféu Lancia dele. Eram muitos os Lancias que vinham, sobretudo de Itália, que o Liati com o Se não me Lancia. engano, este ano o Liati teve um problema e passou pelo último do rally e depois penalizava por puxar-se. Há aqui sempre a interação com o público. Eu recebo aqui uma mensagem do Gonçalo Luís para dizer ao Neves que não era o Vasco Silva de Peugeot 309, mas sim o Paulo Manso e o João Freitas em 1993. Está feita a Mas retificação. como eu tinha visto ali publicidade dele atrás de mais, pensei que era o Vasco. Só tenho a agradecer a Gonçalo. O Pérez também sempre Fernando. muito Isto aqui bem. eu achava impressionante estas imagens. Olha, o O José público, Carlos Macedo. onde é que está colocado, é de arrepiar. Não, há coisas que, enfim, que mudaram para pior, outras, na minha opinião, para muito melhor. Nitidamente, o cuidado que tem com a proximidade do público à estrada hoje em dia é superior a antigamente e veja-se, por exemplo, o que estamos nestas imagens a ver, mas haviam rallies ainda piores que o nosso. O caso do Rally de Portugal, surgiram, enfim, alguns acidentes e o público estava muito junto à estrada e torna-se perigoso depois de alguma falha técnica que a viatura possa ter, torna-se muito complicado de corrigir a tempo sem magoar alguém. Não é? Aqui algumas imagens on board do Alex Fiorius, se não me engano. Se não estou enganado, vamos ouvir um bocadinho. Destra 3 apre, subito 6, 20. Sinistra 4, 20. Sinistra 2 più, chiude 20. Sinistra 3 lunga, chiude indosso. Eu trouxe o campo de golfe. Aqui o famoso slalom que se fazia no Parque dos Condutores. Aqui completamente Aquele gajo que eram términos do rally, uma apoteose total, com milhares e milhares de pessoas a assistir. O Dr. Miguel Sousa que está satisfeito com a voltinha. Era o Aguini aos comandos. Era um ritual que se deveria repetir, voltar. Sim, slalom. Bem, há outro tipo de prova que, nomeadamente a super especial da quinta-feira, substitui um pouco aquele espetáculo, se bem que não seja da mesma forma, e tem em minha opinião, tem um senão muito importante, que é antes da prova realmente se disputar na estrada, onde toda a gente, enfim, tem medo de hipotecar qualquer... Sim. E esta sim era uma prova de espetáculo, já que sem qualquer compromisso, o que de alguma forma fazia com que as equipas estivessem mais à vontade, já que não contava absolutamente para nada. E eu acho que sim, se houver possibilidades de... não sei qual é a opinião do Neves, mas eu, na minha opinião, acho que tudo o que seja espetáculo é bem-vindo. Exato, que era uma prova facultativa. Hoje em dia também penso que não dava para fazer devido ao transporte, que os carros têm de ser carregados logo no sábado à tarde. Tem-se, pois, há coisas que pioraram, há coisas que melhoraram. Há situações que... Na vossa opinião, eu falei nisso há bocado, no Campeonato da Europa, que anda um bocadinho, se calhar a expressão é forte, mas moribundo, o que é que se poderá fazer para revitalizar o Campeonato da Europa? As principais situações, isto aplica-se a tudo, não só ao Campeonato da Europa, como à promoção de um destino turístico, por exemplo, tem que ser a promoção do mesmo, não é? Acho que o Campeonato da Europa tem que ter mais motivos de interesse do que tem neste momento, tem que ser muito mais promovido. Isso implica patrocinadores, implica horas de diretos para todo o mundo e, sobretudo, se não para todo o mundo, essencialmente para destinos que sejam alvos e que de alguma forma
nos tragam retorno. A conjuntura neste momento internacional também não ajuda nada. Passaste ali outra vez, Marco, com o Golf já com o Golf 3. Com outro carro. Eu tinha mudado a pintura a ver se tu não notavas. Mas estás muito atento. Eu julgo que aquilo era em 95, salvo. Por aí. Isto é o Rui Madeira. Madeira. Já te falou. Os pneus Megane. Fernando Pérez, novamente. Carro muito bonito, sem dúvida, este Ford. Antes de vencer em 96. Isto em 95. Já Carlos Macedo. Climax e também. De carros muito giros. O carro deixa muitas saudades também. Dos Lopes. Rui Conceição. João Maier. Olha o Vitor Sá concluir. O carro que tinha sido a Renault portuguesa. 80. Em 98 apanhou um valente susto. Exatamente. Mas já vamos. Eu lembro perfeitamente também, eu estava aqui a pensar nesta altura, e no início nós não tínhamos as comunicações que temos neste momento. Portanto, isso também era um dado importante e uma evolução natural, não só do desporto automóvel, mas que também ajudou neste caso, no caso do desporto automóvel, e que realmente nós até chegamos a andar com rádios de VHF dentro das viaturas, ligados às carrinhas, para conseguir contactar e falar sobre alguma eventualidade que pudéssemos ter no carro, ou, enfim, querer alterar algum dado da viatura, mas a verdade é que de repente surgiu o telemóvel e isto vai dar uma grande ajuda. O mundo ficou tão perto e tão aberto que E as assistências nesta altura como eram? As assistências eram um dos pontos críticos e brutalmente, em minha opinião, negativos. Aliás, com algumas situações menos boas que aconteceram. Nós terminávamos uma classificativa e tínhamos um carro atrás de nós a nos levar quase ao início da outra classificativa, com assistência pelo meio, com mudanças de pneus se assim fosse pelo meio, o que tornava o tráfego, o trânsito nas ligações, podemos imaginar, perigosíssimo. Com este número de inscritos com rally tinha às vezes de 100 e 100 e poucos no Vinho Madeira, com tantas carrinhas de assistência a circularem de um lado para o outro na mesma estrada, é muito complicado. Só para situar, isto é o Rui Madeira, sim. É muito complicado e chegaram a acontecer, infelizmente, digo, alguns acidentes mesmo aqui na Madeira. Portanto, veio melhorar sim. Os parques de assistência no local único. Sem dúvida, os parques de assistência melhoraram. Havia as corridas entre as carrinhas de assistência. Exatamente. Havia um rally. Os mecânicos faziam um rally à parte. Não, eu costumo dizer que os meus maiores sustos surgiam nas ligações e tem alguma razão de ser. Nós muitas vezes encontrávamos, e nessa altura íamos sem capacete e muitas vezes com os cintos largos, encontrávamos carros completamente mandados à pressa, em sentido contrário, para ir buscar o seu piloto ao fim do troço, porque vinham atrasados de uma ou outra classificativa. Isto foi uma das grandes melhorias, sem dúvida. Eu lembro-me na altura, na equipa da Toyota da União Comercial, com este Borges pôs uma carrinha com roll bar e bacaias. Era um tempo de carro de corridas, uma carrinha, uma Toyota Yaris de assistência, começaram com roll bars e bacaias. Curioso esse episódio. O Fernando Pérez, este já em 96, salvo erro, se não estou enganado, no ano em que venceu famosa Revolução. O Lopes, neste ano, não sei se se lembram, comandou o rally na sua grande maioria e depois acabou parando no pool por um problema de gasolina. Exato. Madeira. O computador ainda está em dia, América. Sim, dá muito a ouvir as imagens, lembra muita coisa. Também não fui assim há tanto tempo. Esta Rui Conceição que corria de sapatos de sola seca, não era? Exatamente, e sem luvas. Particularidade que era um piloto. Hoje em dia já não é possível. Não. É penalizado. Mas ele não usava luvas, não se dava com luvas. Os sapatos, sempre aquele tipo de sapatos. Que julgo que é o Abel. O Paulo Vera, talvez. Acho que era Paulo Vera. Rui Fernandes, da cor do carro. Certeza que é. Gonçalo Luís não vai corrigir. O Rui Pinto. Também.
Chão da Lagoa, a saída para a Ribeira das Cós. E o Ricardo Caldeira ganhou o Rally, o Madeirense. Era o navegador na altura do Fernando Pérez, do Rui Conceição, o melhor madeirense com o Roberto Fernandes. Parece-me ser aquele Alokzik, não é? Aquele que acabou sendo campeão europeu. Os Maganos. Não, esqueci que fomos visitados também de Magand pelo. Não foi o César Baroni, aquele grande piloto. Bulgaski. Bulgaski, que chegou a ser piloto oficial. Temos aqui imagens do Bulgaski. Eu não quero ter mas isto é uma ideia de ser o Abel Spindler. Parecia-me ser o Abel Spindler, não. Aliás, o Miguel Campos ali. Campos atrás era o Miguel Campos. Era Miguel. Mas aquele carro ali com na parecia-me como tinha dito inicialmente que era o Abel. Um Skoda que parece-me a mim não ser de um madeirense, também não é ninguém que seja assim. Chegou a haver aqui um Skoda daqueles aqui na Madeira. O Jaime Camacho chegou a ter um carro daqueles. Primeiro ano que vê. Não, isto já foi no segundo ano. Este é o número 9, já foi no segundo ano. O carro da Renault Portuguesa, o José Carlos Macedo ou o Pedro Azevedo. Parece que conhece este. Madeirense. E é o Maricano. Pá, deixa muitas saudades, sem dúvida. Aqui de casa eram viaturas muito especiais, eram talhadas mesmo para o asfalto. O Vitor, com uma gana. Muito trabalho que dava também. Muito competitivos. Começamos já aqui público a se antecipar nesta interatividade com a nossa página no Facebook. O RTP tem uma página no Facebook, a RTP Rally Vinho Madeira. O Luís Miguel Pereira diz que com tantos carros antigos de rally aqui na Madeira, porque não se faz uma exposição para o turismo dedicada ao Rally Vinho Madeira? Temos máquinas, muitas máquinas e com qualidade. Este talvez tenha sido o melhor carro que o Adrosilho trouxe à Madeira. O carro era um carro topo de fábrica. Aqui este era um carro que tu foste à volta ao God. Não, isto é o Panisi, isto é o Giro Panisi. É no ano em que o Americano estava louro. Sim, a equipa Peugeot decidiu pintar o cabelo todo de loiro, mas infelizmente, sim. Infelizmente esse ano não correu bem. Ou por outra, estava a correr muito bem para as três equipas, dos Peugeots, mas depois com aquele acidente, enfim, do Paulo, as coisas complicaram. Correu Madeira, quando veio de Jutafora. Gostei muito destes carros também, particularmente. Se me ia permitir dar opinião, gostei muito dos Subarus. O Vitor aqui já levava algum estrago atrás. Isto parece ser o Pedro Matos Chaves. E este parece-me ser o Armin Schwartz. Corrijo-me se estou errado, mas há um ano que ele vem e que faz um peão na Fonte Santo António e petecou aí todas as hipóteses. Parece-me ter sido com este carro. Aqui foi o tal susto que o Rui Pinto apanhou, que eu falei há pouco. O Humberto Freitas, que é o nosso comentador do Super Especial. O Rui Pinto um pouco mais novo. Sim, todos nós, uns mais que outros. Olha o António também aqui. Sim, o António Castro. Foi assim que ficou a viatura de... Este foi na Ribeira das Cós. No final da Ribeira das Cós, um ano depois, o Bernardo Sousa também segue. O Rui Pinto dizia na altura que vinha a lutar com o Miguel Campos. Há uma que ele tem ali também na descida do Rosário. Foi a Seboeiro, pois. Eu até na altura falei com o Humberto Freitas sobre estas imagens, ele disse-me que ficou pior que um chapéu de um pobre. Bem, o boneco lá sobreviveu. Consegui, aguentou-se. Este aqui foi o tal acidente que o Américo falou há pouco, o acidente do Adrosilho Lopes. Em 98. Quem é ali? Eles voam, não era? Não, era o Adrosilho Lopes. Estava a pedir socorro. É o carro que viesse a seguir, imediatamente a seguir.
O Aguini, que julgo ter ganho até nesse ano. Não me ideia que foi o Aguini que acabou ganhando o Rally. Toyota da Griffon. Está uma ideia de ser o Pierre Liatti. Deve ser o Liatti. E para a Astra. Procar, talvez ali. Dá uma ideia de ser a equipa Procar. Caminho dos Pretos, na zona do centro hípico. O 306 Maxi do Adriano Lopes. E era Vitor Sá. Vitor Sá. Com o Ornelas Camacho. O Subaru WRX ainda na altura. Que é quando ele tem aquele azar. Mas este aqui talvez foi num rally da regional. Foi. Pois. Mas aproveitamos acho também que é claro, exatamente. Rui Conceição. O América. Está em todas, Homero. Isto já não era eu. Não. O Luís Neves já queria metê-lo mais. Não, aquele eu penso que já era o Figueira. Olha o Figueira, não, o Figueira vai aqui desta. Nós estávamos Figueira vai aqui 306 Maxi ali neste ano. Mas o Golf. Não vou discutir com vocês. Ali, o Astra era o Figueira. Muito bem, e porque recordamos os anos históricos do Rally, Ornelas Camacho é um desses nomes. É o histórico da prova, fez parte da equipa que venceu em 2004. O ex-navegador de Vitor Sá analisou os últimos anos em entrevista à RTP, os últimos anos do Rally, e deixa ideias para revitalizar o Campeonato da Europa. É um dos nomes incontornáveis dos rallies madeirenses. José Ornelas Camacho fez uma longa carreira como navegador. Muitos desses anos foram passados ao lado de Vitor Sá. Ornelas Camacho viveu os anos de ouro do Campeonato da Europa, campeonato que era forte. Nos anos 70 e anos 80 foi um campeonato muito forte. Nos anos 80, claramente o grupo Fiat apostava no Campeonato da Europa para não só rodar pilotos, como equipas satélites, para depois passar esses pilotos para o Mundial. Até o início dos anos 90, a primeira metade dos anos 90, o Campeonato da Europa foi um campeonato com expressão. Na opinião de Ornelas Camacho, a Federação Internacional é que tem de decidir se quer dar novo rumo ao europeu, que entretanto perdeu muito fulgor. A Federação Internacional é que tem a faca e o queijo na mão. A minha opinião, acho que o Campeonato da Europa decaiu. Por um lado, porque em dada altura tinha 50 e tal provas e não há campeonatos com 50 e tal provas, como é evidente. E a Federação demorou muito a tomar decisões de reorganização e colocar, como existe hoje em dia, as melhores provas contando para o Campeonato da Europa. Houve atrasos de regulamentação e depois a verdade é que paulatinamente a Federação Internacional foi passando para o Mundial todas as competições. Camacho relembra que noutras partes do mundo, além do Campeonato do Mundo, há campeonatos também fortes. E sobre uma eventual junção do IRC com o europeu, coloca algumas reservas. Era preciso estabelecer aqui uma medida que permitisse aos organizadores poderem participar nesse eventual campeonato, mas em condições que tornasse possível, porque andar de ano para ano com mais uma exigência, depois é outra exigência, depois torna as provas de tal forma onerosas na sua organização que deixa de ter interesse. Agora, há condições para fazer uma coisa bem feita, mas eu também lhe digo que, na minha opinião pessoal, era necessário que a Federação Internacional criasse uma ou duas categorias específicas para esse campeonato da Europa. Tem que ser uma categoria específica para campeonatos nacionais e campeonato da Europa, porque se for aberto a troféus do campeonato do mundo, não deixa lugar novamente ao campeonato da Europa. Por outro lado, acho que também devia ser tentado, para revitalizar o campeonato da Europa, a criação de um troféu. Poderia ser um troféu monomarca, de baixas cilindradas limitado, ou um troféu multimarca
limitado na cilindrada, carros até 1300 cm3, por exemplo, com a regulamentação técnica simples, limitações de pneus, pudesse chamar pilotos previados e mais novos que estão a começar a carreira a fazer um campeonato internacional. Sobre a saída do IRC reconhece que desportivamente é mau porque trazia alguns pilotos de ponta, mas... Se a relação custo-benefício sobre aquilo que o próprio IRC exige às organizações e eventualmente exigiria a organização do Rally Vinho Madeira, se essa relação custo-benefício já não é aceitável, então acho muito bem que o Rally Vinho Madeira tenha saído, porque repare, uma organização como o Vinho Madeira não pode também ficar refém desta ou daquela exigência que venha todos os anos a acontecer. E, portanto, aí os organizadores ponderam. Por outro lado, nós não podemos esquecer que uma organização do Rally Vinho Madeira é, hoje em dia, muito complicada e muito difícil. Nós vivemos numa região com as limitações que tem, com uma economia que não gera grandes patrocínios para eventos desportivos, portanto é muito complicado. Porque às vezes eu vejo pessoas a falar e a criticar, mas sabe que falar e criticar é fácil, fazer é que é complicado. E vejo muitas vezes pessoas que criticam às vezes o Dr. Paulo Fontes nesta ou naquela opção, mas não fazem nada. Porque se tivessem olhado, nem sequer sabiam o que é que haviam de fazer. E, portanto, é bom as pessoas, antes de falar, saberem do que é que estão a falar. Na pesquisa que fizemos ao nosso arquivo, fomos encontrar uma entrevista do primeiro vencedor da Volta à Ilha em automóveis, José Bernardino Lampreia. É essa entrevista que vamos recordar. José Bernardino Lampreia, com o MGA, venceu a primeira Volta à Ilha da Madeira em automóvel em 1959. Recuperamos do nosso arquivo essa entrevista onde Lampreia recorda momentos desse tempo. Íamos todos no barco, com os carros e tal, nós chegámos e foi uma festa, a malta da Madeira toda a receber a gente e tal, no cais, depois nessa altura havia mais, portanto, como é que eu ia dizer, havia aquelas recepções, os tempos eram outro, o aspecto social era marcante. Alguns anos mais tarde, a volta deu lugar ao rally e José Bernardino Lampreia travou uma intensa luta pela vitória com Jean-Pierre Nicolas. Ambos tripulavam um Renault R8 1300. Foi uma prova extraordinária e aí sim, aí já era o figurino dos rallies de hoje em dia, não é? Da Volta à Madeira, porque já eram à base dos troços de velocidade, dos troços cronometrados. Se não me engano, tínhamos 12 ou 14 troços cronometrados e houve uma luta renhidíssima entre mim e o Jean-Pierre Nicolas, ele como piloto da fábrica, e eu era o piloto aqui em Portugal da Renault, digamos, no continente, pela UTIC, ele era o piloto de fábrica. Em 1967? 1967. E ao fim do rally, quer dizer, ele ganhava um troço, 1 segundo, 2 segundos de diferença, depois no próximo ganhava eu, depois ganhava. Andámos ali, chegámos ao fim, ele ganhou o rally por 2 segundos. Ora, em 14 provas de velocidade de 2 segundos, não foi nada. Lampreia somou vários títulos de vice-campeão e 2 vezes foi campeão nacional absoluto. Eu fui sempre campeão nacional de velocidade, que era uma faceta que eu tinha. A maior parte, digamos, dos pilotos, ainda hoje se nota isso. Há o piloto de rally, há o piloto de velocidade. Eu era as duas coisas. O pai é que foi o grande responsável por incutir o gosto pelos automóveis, mas curioso que fez uma incursão pelo mundo das motos, onde conquistou o título de campeão nacional. José Lampreia gostava de desafios e de muita adrenalina. Eu pratiquei as duas coisas que eram perigosas, que eram os touros e os automóveis. Portanto, foram duas coisas que realmente, se eu tivesse muito medo, ainda hoje não tenho medo nenhum de morrer, só tenho medo é de sofrer. A finalizar, recordamos a mensagem de Lampreia aos madeirenses. As maiores felicidades para todos, para os madeirenses, para os continentais, para todos, para os organizadores, e o meu obrigado, e aqui tenho a oportunidade de agradecer a todos, ao povo, a todos os madeirenses, a maneira extraordinária, a maneira carinhosa, a maneira simpaticíssima que sempre me trataram, sempre que eu fui à Madeira receber.
Mensagem do primeiro vencedor da Volta à Ilha em automóvel. Voltamos a introduzir o espaço para que os adeptos e telespectadores da RTP possam também partilhar e interar nas nossas emissões. Claro está que estamos a falar da página no Facebook. O endereço é simples, www.facebook.com/RTP Rally Vinho Madeira. Como sempre, poderá tirar as fotografias e aqui publicá-las, que serão aqui exibidas. E também alguns vídeos, na medida do possível, vamos exibir esses vídeos. Já aqui muitos comentários sobre o programa de hoje. E daqui a pouco, nesta página, poderá haver um vídeo on-board de Bruno Magalhães e João Silva, imagens que recolhemos esta tarde, onde eles, os dois, testaram o João Silva em São Vicente e o Bruno Magalhães testou a viatura, o Peugeot 207 Super 2000, na zona da Ribeira Brava. Vamos colocar esses vídeos online daqui a pouco. Está tudo dito por agora. Despeço-me do Américo Campos e do Luís Neves, agradecendo os vossos comentários nesta edição. Regressamos amanhã com outras reportagens de antevisão, edição número 52 do Rally Vinho Madeira. Fechamos com um videoclipe editado no início dos anos 90 e que agora recuperamos. Fique bem, fique com a sua RTP.